Olá! Começa agora mais uma edição do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre a GECOM, 25 anos na gestão da comunicação pública da UFSC. Vamos falar dos fatos que ficaram marcados durante esta trajetória, também os produtos jornalísticos hoje disponibilizados pela agência e também as projeções para o futuro, um futuro aí promissor e agora no mundo conectado e também convergente. Convidamos para falar sobre o assunto ex-diretores da GECOM, o Laudelino Sardá e também o Moacir Lott, e o atual diretor da GECOM, o jornalista Artêmio Reinaldo de Souza. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Valdo Santos e o Ciência Notícia já está no ar. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Ciência Notícia e obrigado por ter aceito o convite. Bom, neste primeiro bloco, vamos fazer aqui, eu diria assim, uma síntese do que era a agência de comunicação, ou seja, a assessoria de imprensa, né? Era uma assessoria de imprensa. Eu gostaria de começar aqui pelo professor Sardá, como era antes essa virada, ou seja, esta troca de nome ou troca de conteúdo ou troca de estrutura, professor. Seja bem-vindo. Olá. Na verdade, eu sou antes da GECOM. Era comunicação, coordenadoria de comunicação. Nesse período, nós demos ênfase, até em função de um regime militar que predominava, damos ênfase ao jornalismo científico, à divulgação científica. Constituímos um pool de 17 emissores de rádio que recebiam fita cassete, com que gravávamos com pesquisadores. E a primeira gravação que fizemos foi com o professor Celso de Lima, que criou um aparelho para reduzir o risco na gravidez. Bom, depois, na sequência, Moacir Lott, aí você, como diz na gíria, pegou o bastão em que ano? Foi em 88. A primeira gestão foi em 88, com o professor Bruno Schlemper Jr. 1988. Schlemper, foi 88. Foi, quando o professor que assumiu no lugar do professor Rodolfo Pinto da Luz, o Sardá assessorou, né? E nessa época a gente trabalhou um projeto que foi resultado de um curso de especialização em comunicação social integrada na PUC de Minas e Fundação Dom Cabral. Esse projeto previa então uma política de comunicação social integrada, que depois a gente trabalhou para ser uma política pública de comunicação. E esse projeto que saiu desse curso acabou então sendo implementado numa ideia de que a universidade ela precisa de uma filosofia na comunicação, uma ideia de política de Estado, que fosse independente, livre e que aplicasse as regras do jornalismo. Aí o Artêmio deu sequência, então, ou seja, os trabalhos da GECOM. Bom, Artêmio, um rápido resumo. Você pegou, eu diria, o barco andando, né? E esse barco andando, ele está inflamado de novas ideias, né? Eu diria que tem uma nova estrutura, mas principalmente agora com essa febre aí de redes sociais, uma nova comunicação acho que está surgindo, é isso? Bom, grato pelo convite, né, de estar aqui. Mas antes de mais nada, a gente tem que clarificar que a estrutura de comunicação da universidade, ela vem de muitos anos, dos anos 70 já. E, na verdade, essa estrutura, a GECOM apenas cristaliza através do trabalho, essa estrutura através do trabalho de pessoas do mais alto nível de qualificação, como o Sardá e o Moacir aqui do meu lado, né? Que, na verdade, forjaram essa nova, ajudaram a forjar a GECOM como ela nos moldes atuais. Então, a gente sempre tem que deixar isso muito claro, né? Em relação à agência mesmo, ela é uma estrutura que ela faz a divulgação do ensino, da pesquisa, da extensão da universidade. É um universo bem grande de divulgação, né? Que, na verdade, apenas essa divulgação ela corporifica
o trabalho de docentes, de alunos, docentes, servidores, docentes e técnicos administrativos e de alunos. Eu acho que nesse aspecto a AGECOM ela se diferencia de uma assessoria de imprensa como as pessoas estão acostumadas a perceber. Ela tem um viés um pouco mais amplo, assim. Uhum. Agora, essa questão, por exemplo, do analógico com o digital. Só poder fazer uma observação? Sim. Que em 84 nós criamos o Fórum Brasileiro das Assessorias de Comunicação das Universidades Brasileiras. Fomos o primeiro presidente, e aí que surgiram os modelos de desenvolvimento de comunicação nas universidades, principalmente as públicas. Porque quem criou o fórum? Unesp, USP, UFSC, Universidade de Pernambuco e Universidade do Rio de Janeiro. Agora, dando sequência, fatos que ficaram marcados durante essa trajetória toda, mesmo lá da época, lá do seu início, né? Lá do tempo da salinha na reitoria ainda, que era a assessoria de imprensa, né? Essa questão que eu acho que desperta a curiosidade, não só minha, mas do nosso telespectador e do nosso internauta, já que estamos em rede também, essa troca do analógico para o digital, principalmente o Artemio, né, que eu acho que já está inserido nesse mundo digital, teve alguma resistência? Na verdade, a troca do analógico para o digital, ela veio exatamente em 92, com a criação da agência, quando o Moacir estava ainda na agência, e que veio a Heloísa para assumir a direção na época do professor Diomário. Então, eu acho que, na verdade, ele conviveu muito mais de perto com essa transição do que eu. Eu acho que ele até pode comentar melhor do que eu essa transição. Pois então, Moacir, foi difícil, não? O pessoal aceitou numa boa? Você ainda resiste. Não, eu acho que, num primeiro momento, se fez um esforço bastante forte, né? Inclusive, chamamos um professor de internet, professor de informática, lá do Centro Tecnológico, que é o Carlos Serral, que acabou sendo incorporado na época na equipe, né? Ajudando, inclusive, na interação, e que deu um curso básico introduzindo toda a equipe para as novas tutorial ali do pessoal. As novas tecnologias. É evidente que foi complicado, mas a gente sabe que não teria outro caminho. Mesmo com as dificuldades, não a resistência, mas as próprias dificuldades de adaptação, né? Muito bem, estamos falando hoje sobre a AGECOM, 25 anos na gestão da comunicação pública da UFSC, e os nossos convidados aqui, os ex-diretores da AGECOM, portanto, os jornalistas Laudelino Sardá e Moacir Lott, e o atual diretor da agência, o também jornalista Artemio Reinaldo de Souza. Vamos para um rápido intervalo, mas lembrando que no próximo bloco vamos falar sobre os produtos jornalísticos disponibilizados pela AGECOM e a produção de jornalismo científico. Vamos para o intervalo e voltamos já.